As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Antes de tudo, ninguém sabia o que existia. Talvez algo completamente diferente, ou algo que não conseguimos pensar. O famoso nada. Então, veio uma enorme explosão. O nascimento de um mundo que aos poucos foi sendo construído, destruído, mudado, moldado e descoberto, chegando até o estado atual. Então algo aconteceu. Uma outra enorme explosão de uma calamidade sem precedentes. Dizem que foi algo no colisor de partículas. Mas na real, é que ninguém sabe ou eles não querem contar. Dizem que poderiam causar um enorme pânico na sociedade. Foi nessa época em que os monstros começaram a aparecer. As pessoas no primeiro momento achavam que estavam ficando loucas, ou simplesmente o dia do juízo final estava se aproximando. No lugar dessa enorme explosão, uma enorme cratera se formou, que tomava conta de alguns países. Ainda fumegava e liberava algum gás muito tóxico. Uma substância parecida com petróleo emergiu, querendo aos poucos se apossar de toda a superfície do planeta. Os monstros eram reais. Aos poucos eles vinham, eram invisíveis. Você precisava prender a sua respiração e ficar o mais imóvel possível. Eles deixam pegadas. Você escuta o barulho dos seus passos pelo chão. Escuta até a sua respiração pesada e ofegante, como se estivesse passando por dentro de dentes afiados. Mas você não os enxerga. Os governos, alinhados em tentar deter ou minimizar o mal, criou uma equipe especial que tenta caçar esses monstros. Mas os esforços até então têm sido em vão. Muitos morrem tentando capturar essas criaturas, mas nos faltam conhecimentos e ferramentas para conseguir aprisioná-los. Estamos condenados. O mundo como conhecemos está condenado. As grandes cidades foram todas tomadas. Os sobreviventes tiveram que se mudar para longe, se esconder em cavernas ou abrigos, voltar a épocas primitivas. Quando as criaturas aparecem e pegam uma pessoa, é melhor vocês nem verem. É uma coisa horrível de assistir. Parece que surge uma substância negra como petróleo, reluzindo à luz solar, brilhando. Ela vem e aprisiona a pessoa. Depois parece exercer uma pressão terrível sobre ela. A pessoa simplesmente desmancha, voltando a fazer parte daquele lodo, aumentando o tamanho, talvez com isso, aumentando a sua presença. Estou com meu filho, em um abrigo na parte leste do país, quase tocando no oceano. Existem cerca de 100 pessoas morando nesse lugar. Vivemos da pesca e do cultivo de batatas. Caçar já estava fora de cogitação desde que 5 homens sumiram. Haviam saído para caçar em uma floresta próxima e não retornaram. Os monstros devem ter pego eles. Ficamos todos os dias ligados nos rádios. De vez em quando captamos um sinal que alguém está vindo de um outro lugar. Estamos na espera de um milagre, de uma notícia que poderia mudar os rumos de tudo aquilo e que encontraram uma solução para esse problema. Uma solução para selar essas criaturas na dimensão de onde elas saíram. Mas com o passar dos dias, a esperança vai embora, dia após dia. Vamos dormir, Bernardo. Amanhã é um dia de bastante serviço.
Quando acordamos, justo no dia de bastante serviço, quando tudo parecia na mais perfeita e completa ordem, por alguns segundos, o seu cérebro até desligava do que havia acontecido, e você achava que estava tudo normal. Foi nessa hora que as criaturas apareceram. As pessoas sabiam que precisavam ficar paradas, imóveis, evitar respirar. Mas muitas se afobaram, se entregaram, e os monstros foram se alimentando dos habitantes, criando aquele lodo enorme que inundou a vila inteira. Tivemos que fugir às pressas, carregando pouco de coisas que conseguíssemos. Com muita tristeza, meu filho foi agarrado pelos pés por um dos monstros, se tornando parte do cenário devastado e do mar que ameaçava inundar ainda mais aquele país. Não restava muito o que fazer. Correr como um desesperado para dentro da floresta. Passei o dia fugindo e procurando por um abrigo. Em uma enorme caverna, eu estava tremendo de frio quando os monstros invisíveis chegaram. Eu fiquei quieto, tapei o meu nariz com a mão e fiquei quieto, encostado na parede. O monstro veio, marcando suas patas no chão. Depois, ele ficou me rodeando. Eu fechei os olhos, lembrei do meu tempo de criança, quando a nossa família tinha um enorme labrador que pesava mais de 60 quilos. Ele corria pelo nosso quintal molhado, deixando as marcas de suas enormes patas pelo chão. Mas ao contrário desse monstro, o labrador não queria me matar. Depois que a criatura me rodeou por inteiro, sabendo que existia algo ali, mas sem ter certeza, ela aos poucos foi embora. Eu ainda fiquei alguns minutos na caverna, chorando baixinho, chorando a perda do meu filho, chorando a perda da tranquilidade do abrigo. O mundo está chegando ao fim. Aos poucos não vão mais existir sobreviventes. Sei que a minha morte vai chegar muito em breve. Escuto um grito no lado de fora da caverna e vou checar. Quando chego lá, vejo alguns sobreviventes. Eles estão tentando se reunir. Seria um fiapo de esperança. Tento me agarrar ao menor pedaço de uma tábua de salvação. O menino Bernardo se mexia inquieto na cama. Sua mãe havia fechado o livro de história infantil que tinha lido para ele. O garoto não tinha dormido ainda, mas estava quase. A mãe imaginava. Lhe deu um beijo na testa e desejou boa noite. Ao sair, apagou as luzes do quarto. Depois que a sua mãe saiu, o garoto começou a ouvir sussurros fantasmagóricos que o fizeram tremer de medo. Se não tivesse ido ao banheiro antes de deitar, com certeza teria urinado na cama. O menino se encolheu nas cobertas com muito medo. De repente, um rangido sinistro ecoou pelo quarto. O armário, antes uma sentinela silenciosa, agora se transformava em uma boca escura e ameaçadora. Bernardo prendeu a respiração, o coração batendo descompassado no peito. Um vulto se formou na penumbra do armário, tomando forma à medida que a escuridão se dissipava. Era o bicho-papão. Uma criatura alta e esquelética, com olhos vermelhos, que brilhava como brasas no escuro. Seus dedos longos e afiados se contorciam como garras, prontos para agarrar a sua presa. Com um sorriso sinistro, o bicho-papão avançou, deslizando pelo quarto como uma sombra. Bernardo, paralisado pelo medo, não conseguia se mover. O monstro se aproximava cada vez mais, seus olhos fixos no menino indefeso.
Justo quando o bicho-papão estava prestes a se lançar sobre Bernardo, sua mãe retornou ao quarto e acendeu as luzes. Por que está gritando, menino? Está na hora de dormir. Com muito medo, ele apontou o armário, dizendo que havia um bicho-papão ali dentro. Sua mãe o abriu, mostrando para Bernardo que não tinha nada. Era o velho armário de sempre, só com as suas roupas e alguns brinquedos. Toma aqui, Bernardo, sua bola de tênis. Fique com ela. Talvez você se acalme um pouco e consiga dormir. O menino agradeceu e sua mãe ficou aos seus pés, esperando ele adormecer. Quando achou que o menino já tinha embarcado para o mundo dos sonhos, ela partiu para o seu quarto. Mas o monstro estava ali. Não era uma obra de ficção apenas para assustar as crianças. Ele estava ali e se alimentava de medo e dos gritos. Quanto mais a criança gritasse de pavor, melhor. Mas quando a mãe retornou, o monstro se dissipou na escuridão, retornando ao seu fétido e asqueroso lar. Ele precisava se recuperar para poder voltar. Naquela noite, Bernardo não dormiu mais. Os sussurros fantasmagóricos e o rangido sinistro do armário ainda o assombravam. Mas, acima de tudo, ele guardava a lembrança do bicho-papão. Uma criatura terrível que o espreitava na escuridão. Nos próximos dias, o menino teimava em querer dormir com os pais. No primeiro dia, a mãe até aceitou que ele dormisse lá, mas nos outros, o menino precisava acostumar a dormir sozinho. Fazia parte do crescimento como pessoa. Um primeiro passo a deixar de ser criança e se tornar um adolescente. Crianças não precisam temer o escuro, dizia sua mãe. Mesmo com as palavras de conforto da sua mãe, o medo do bicho-papão ainda consumia Bernardo, e ele evitava ficar sozinho em casa. Mas era preciso, sempre na pior hora, quando ele ia dormir. Naquela noite, ele passou praticamente em claro, a todo momento olhando para o armário, imaginando o bicho-papão pulando dali e o pegando. Por sorte, não aconteceu nada aquela noite. O armário estava se tornando uma jaula de terror. Sem a criança saber, o bicho-papão estava criando forma novamente. Estava quase prestes a voltar a atacar. Dessa vez não haveria mamãe nenhuma para impedir. Nenhuma luz acesa. Seria um ataque rápido e certeiro. Um dia, enquanto Bernardo brincava no jardim, ele viu o Padre Jefferson, um homem alto e corpulento, com um rosto gentil. Bernardo se aproximou hesitante e contou ao Padre Jefferson sobre o bicho-papão e o terror que o assombrava. O padre, com um sorriso tranquilizador, disse à criança: "Não tenha medo, Bernardo. O bicho-papão é apenas uma história para assustar crianças desobedientes. Mas, se você realmente acredita nele, então ele pode se tornar real em sua mente." As palavras do Padre Jefferson acalmaram um pouco o jovem Bernardo. Ele começou a entender que o bicho-papão era apenas uma criatura da sua imaginação, um monstro que se alimentava do seu medo. Bernardo passou o dia exercitando sua mente, dizendo que o bicho-papão não passava de um monstro da sua imaginação, assim como o Papai Noel em que ele acreditou até alguns anos atrás. Era tudo uma fantasia, não era real. Naquela noite, quando ele encarou a porta do seu quarto, antes um lugar de terror, agora poderia ser um lugar aconchegante novamente. Aquela noite estava particularmente mais escura que o normal. O vento soprava forte no seu quarto.
Sua mãe encostou a janela e deu um beijo de boa noite no filho. Ela saiu e fechou a porta. O monstro estava mais forte do que nunca. Havia se recuperado totalmente. Espreitava dentro do armário, esperando a melhor hora para atacar a criança. Bernardo, em contrapartida, olhava para o armário com um mantra na cabeça. Ele se alimenta do meu medo. Ele não pode me machucar. Quando menos Bernardo imaginava, a porta do armário se abriu de supetão. A criatura saiu de lá. O menino gritou: "Eu não tenho medo de você!" Mas a sua linguagem corporal dizia o contrário. O monstro o agarrou, lambendo os beiços, e dessa vez, antes que sua mãe viesse ver o motivo da criança ter gritado, o monstro já havia tragado a criança Bernardo para o seu mundo, desaparecendo ambos dentro do armário. Na memória da cidade, o grito do menino Bernardo ainda assombrava sua mãe. Uma campanha em toda a cidade para buscas da criança desaparecida não surtiu efeito. A cidade ia lembrar para sempre aquele sorriso. Já sobre o bicho-papão, essa lenda não poderia ser levada a sério. Aquele era um dia muito feliz para mim. Pela primeira vez, eu ia conhecer o Lago dos Frades, o mais belo de todo o país. Claro que muitas das vezes as pessoas exageram, mas pelas fotos ele parecia lindo e deslumbrante. Alguns amigos iam comigo nesse acampamento de alguns dias. Estávamos de férias e só queríamos nos divertir. Estava fazendo muito frio. Preparei o meu melhor e mais quente casaco, minha comida e uma garrafa com água. Falaram para eu levar fósforos. Vamos precisar acender uma enorme fogueira para poder passar a noite. E com certeza seria muito gelada. Eu tinha acabado de completar 18 anos e meus pais, pela primeira vez, permitiram que eu fosse no acampamento. O Eduardo, Mateus, Jean, Naluca e Bárbara já haviam participado outras vezes. Eu seria o novato da vez, prevendo que participaria de muitas preces pregadas, ossos do ofício. Estava sendo um ano muito puxado nos estudos e um pouco de trabalho como estagiário. Precisava de um pouco de natureza, relaxar ao ar livre, longe desse mundo barulhento de poluição, um contato mais íntimo com a Mãe Terra. Deus sabe que eu não queria que terminasse do jeito que terminou, mas eu ainda chegarei lá na história. No começo do caminho, Mateus dirigiu o carro que nos levaria à beira da trilha. Ali havia um estacionamento que você pagava por dia. Ele deixou o carro, pagou a moça que tomava conta e começamos a nossa trilha. No meio do caminho, fui recebendo algumas orientações. O sol estava queimando um pouco, mas estava fraco. Estávamos na época do inverno. Não seria uma caminhada muito fácil. Aproveitei para tirar muitas fotos para o meu álbum de recordações. Teria bastante história para contar a meus amigos e meus pais. Alguns colegas do serviço estavam loucos para conhecer o lago. Depois dessa vez, eu já saberia o caminho e poderia ser um guia para eles. Uma vez novato, para depois ser o veterano. Estava gostando dessa ideia na minha cabeça. No meio do caminho, fazíamos algumas paradas para descansar e hidratar. Eu aproveitei e comi um dos sanduíches que minha mãe havia preparado. Estava delicioso. Jean olhou para mim nessa hora e falou:
Espero que não tenha medo de histórias de terror. Juro que ele fez uma voz tão assustadora que não precisava estar de noite e nem ele contando uma história para que eu ficasse todo arrepiado e com medo. Ele parecia ter o dom para isso, embora não soubesse ainda quem que ia contar alguma coisa para entreter a nossa noite. Por algumas horas de caminhada, até chegarmos na beira do lago. Do outro lado, uma enorme queda d'água. Uma cachoeira linda e deslumbrante. Eles começaram a tirar a roupa e pular na água. Eu fiquei com medo do frio, confesso. Mas eles insistiram tanto que eu tive que pular. Não teve jeito. Me senti congelando da cabeça aos pés. A água estava muito gelada. Voltando novamente à terra firme, foi a hora de nos aquecermos e de montar as barracas. Eles haviam trago 3. A menor para mim, exclusiva. Eles falavam. Os novatos dormem sozinhos. Uma média para o casal Bárbara e Mateus. E uma maior para os outros 3. Não foi muito difícil montar as barracas. Eles já tinham prática e eu aprendi bem rápido. Até que a minha tinha um tamanho razoável. Não ficaria espremido como eu tinha pensado antes. Fizemos uma fogueira no meio das 3 barracas. Enquanto nos aquecíamos do frio que tinha chegado para valer, bastou o sol se esconder caminhando para o outro lado, que o frio chegou para valer. Jean se sentou perto de mim e começou a contar uma história de terror. Mas a criatura da floresta sombria, ela havia pego a minha amiga. Ele sussurrou para mim de dentro da floresta. Eu tive medo de ir lá. Percebi que a criatura estava manipulando a sua voz, uma mera marionete. E naquele momento, eu soube. E ele fez uma pausa de suspense, fazendo todos nós ficarmos com os pelos do corpo ouriçados, um frio congelante na espinha. Mas ele continuou. Eu soube. E ela já estava morta. A criatura estava usando seu corpo como uma pele. E sabe aonde tem uma outra dessas criaturas? Nessa hora, ele deu um grito e apontou para o meio do mato. Imaginei uma criatura saindo lá de dentro nos pegando. Estava realmente assustado e morto de medo. Jean começou a rir com o final da história. Agora sério, eu fiquei morrendo de medo para ir dormir. Ainda mais sozinho naquela barraca. Antes de irmos dormir, Mateus retirou da sua mochila uma garrafa de uísque. Essa é para aquecer do frio. E o meu medo meio que desapareceu na hora. Não sou de beber, mas aquilo ali era inevitável. Precisava fugir um pouco do frio. E bebemos bastante, até quase desmaiar de sono no meio do mato. Nessa hora, cada um se arrastou para sua barraca. Dessa noite, eu juro que me lembro muito pouco. Embora a polícia tenha me interrogado à exaustão, vou contar o pouco que me vem à mente do acontecido. Mesmo bêbado, alguns mosquitos estavam me incomodando. Eu espirrei quase todo o frasco de inseticida, mas parecia não ter resolvido a situação. Ainda desperto, eu comecei a ouvir alguns sussurros e barulho esquisito vindo da trilha. Achei no momento que fosse algum animal, um castor, um gambá ou algo do tipo, e cambaleei para o lado de fora da barraca. Enquanto eu urinava, comecei a ouvir gritos e fiquei realmente assustado. Quando olhei para as barracas, elas estavam balançando muito, como se meus amigos estivessem lutando pela vida. Quando comecei a correr naquela direção para ajudar ou entender o que estava acontecendo, lá no fundo da minha mente pensava que poderia ser uma brincadeira. Acabei recebendo uma paulada na parte de trás da cabeça e desmaiei. Devo ter acordado algumas horas depois.
Já estava começando a amanhecer. Eu ainda estava tonto. Olhei para as barracas. Estavam todas rasgadas e poças de sangue estavam espalhadas pelo chão. Vi todos os meus amigos mortos, em pedaços, estraçalhados como se uma criatura gigantesca tivesse passado ali. Eles não tiveram a mínima chance. Horrorizado, encontrei forças para descer e consegui chamar a polícia. Foi feita uma imensa busca nos arredores pela criatura. E eles não acharam absolutamente nada. Era como se a criatura tivesse desaparecido ou evaporado. Era como se a criatura da história do Jean tivesse ganho vida. E depois, ido embora para o seu mundo. Até hoje, eu sou considerado o único suspeito desse crime. Só não estou preso por não encontrarem nenhuma prova contra mim. Só eu sei o inferno que foi naquela noite. E todas as noites seguintes antes de dormir, ainda ouço o grito dos meus amigos no meu ouvido.